Oi! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Sintoniza Podcast. Se você não sabe quem sou eu, não tem problema. Muito prazer, eu sou a Bianca. Durante a semana, enquanto eu estava preparando o segundo episódio do Sintoniza, eu acabei pensando bastante, no tema, no que trazer, por que trazer, como que eu iria fundamentar esse tema, né? Por mais que aqui eu goste de desenvolver ele junto com vocês enquanto eu tô gravando também, porque esse é o propósito que eu trouxe pra cá. E eu acabei me deparando com uma questão um questionamento, que é quase poético, ironicamente falando, que foi em que momento que a gente ficou tão chato? E eu não falo de chato de desinteressante, mas chato de desconectado, de não ter prazer pela vida, pelas coisas que a gente faz pra si próprio. Porque assim, vem cá, se você parar pra pensar, a vida acabou se tornando uma função. A gente entra num ciclo enorme e eterno de trabalhar, chegar em casa, dormir. Aí repete, trabalhar, chegar em casa, dormir. Isso sem contar que antes do trabalhar e enquanto chega em casa, a gente tem a outra parte que é se planejar, fazer um café da manhã, fazer um almoço, fazer uma janta, lavar, passar, organizar a casa e o raio que parta. Então acaba se tornando uma vida mais de funções do que de prazer, porque a parte do lazer, a parte do descanso, da diversão, até mesmo de férias, vira quase que um luxo, porque na caixinha do se der. Se der, eu faço alguma coisa pra mim, se der, eu saio, se sobrar tempo, eu faço alguma coisa, eu peço tal comida, eu vou pra tal lugar. Tipo, em que momento que a gente começou a fazer isso? E por quê? Porque eu fico pensando assim, quando a gente acaba se pegando num momento de descanso, que depois de horas trabalhando, depois de uma semana inteira trabalhando, passando por diversos altos e baixos, 70 milhões de emoções ao mesmo tempo, quando finalmente a gente vai fazer algo pra gente, seja descansar, seja olhar pra um hobby, seja ver uma televisão, a gente sente culpa. Porque a gente acha que a gente tá sendo improdutivo. Por quê? Desde quando fazer algo pra gente é improdutivo? Por que a gente assumiu que fazer algo pra gente é improdutivo, descansar é improdutivo, assistir uma televisão é improdutivo? Então acaba que a gente olha para um outro lado que é, a gente se torna mais eficiente e menos vivo. E vivo no sentido de estar conectado com a gente mesmo, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que dão prazer pra gente, que dá vontade de esperar que dê determinada hora pra você fazer aquilo que você gosta. Ou seja, a gente virou robô. A gente vive em função de fazer alguma coisa que torne a gente produtivo. Então, sim, chega um momento que a gente vai se perguntar de uma forma muito mais dura, tipo, quando foi que você ficou tão chato? Quando foi que você simplesmente parou de fazer as coisas que você gostava? Mas não porque você não gosta mais de fazer, e sim porque você não tem mais tempo, não tem energia e não se permite. Por que para fazer as coisas que a gente gosta hoje em dia requer a nossa permissão? Requer o se der. E muitas vezes o se dar passa pelo cunho da permissão, porque às vezes até dá pra você fazer alguma coisa pra você, mas será que eu posso? Será que não vai vir uma culpa de eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que seria muito mais produtiva? Como se cuidar de você não fosse produtivo. Porque esses momentos de lazer, esses momentos de hobby, de
estar com você mesmo são bons, mas por algum momento, no meio dos percalços da sociedade, simplesmente foi entendido que não, isso é improdutivo, não vai te levar para lugar nenhum. Se você não estiver fazendo alguma coisa que possa te beneficiar financeiramente, que possa te beneficiar nos status, não é útil. Por que a gente começou a concordar com isso? E aí a gente entra numa questão de que o sistema, ele recompensa quem se anula bem. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você se desgasta, quanto menos você olha pra você, melhor é. Pra mão de obra, pra quem te paga. Mas como que fica você? Porque a gente acaba aprendendo muito entre aspas a ser adulto, e muito entre aspas porque muita gente fala que para ser adulto às vezes é bom a gente fazer um manual, fazer uma videoaula no Hotmart, né? Porque até isso é difícil, porque existem muitas coisinhas que ninguém te explica. Mas enfim, isso é papo para um outro tema de podcast. Mas a gente aprende a ser adulto, mas desaprende a ser a gente. A gente aprende que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa construir o nosso, que as coisas são caras, que anualmente tudo fica cada vez mais caro e às vezes até inalcançável. E a gente acaba indo se colocando em outras posições, no segundo lugar, em terceiro, em quarto, até chegar em último lugar. Porque a gente precisa ser produtivo, a gente precisa mostrar, a gente precisa atingir, a gente precisa conquistar. E claro, eu não falo só da questão da sociedade em termos financeiros, econômicos. Sim, a gente tem uma economia bizarra aqui, e enfim, isso não vai ser o tipo de pauta que eu quero trazer pra cá, mas eu me refiro a nós mesmos, a nossa saúde mental, ao olhar pra gente, ao tipo de autocuidado que a gente precisa dar pra gente e simplesmente não dá, porque entramos nesse momento em que o olhar da sociedade perante ao autocuidado é visto como preguiça. Então, assim, não é só sobre a culpa que a gente tem por nossas escolhas individuais, pelo fazer, pelo não fazer, mas é que realmente tem uma sociedade inteira dizendo o tempo todo que descansar é preguiça, que brincar é imaturidade, que sentir é perda de tempo. E aí a gente vai fazendo aquele movimento de massinha, se adapta, se encaixa, funciona. Pra quê? A que custo? Por que a gente também não pode olhar para as partes que a gente gosta? Por que dar um passeio num parque, num shopping, numa avenida paulista da vida? Por que isso é visto como improdutivo? Por que assistir uma televisão, ir para um cinema, fazer as unhas, ir no cabeleireiro é visto como improdutivo? Parece que a sociedade ela vai falando pra gente, adoece, vai lá, adoece, tá tudo certo, não tem problema. O importante é que você tá fazendo, o importante é que você tá construindo, que você tá aqui não sei o quê. Mas como que a gente fica? Em que posição que a gente se coloca também para cuidar de si? É muito importante a gente poder resgatar aquelas coisas que a gente gosta. E às vezes resgatar na mesma intensidade que a gente desejava quando era criança, com aquela mesma ambição. Com eu quero fazer, então eu vou lá e faço. Pra gente também lembrar que a gente precisa se conectar mais com as coisas que a gente gosta, com a gente mesmo. Pegar aquele hobby que a gente não faz há tanto tempo e começar a fazer de novo. Pegar aquele passeio que a gente sempre quis fazer e ir lá e fazer. Pegar aquele momento pra dar um descanso e, tirar aquele sono. Fazer aquela massagem que a gente sempre quis fazer, pintar as unhas, ir num cabeleireiro, fazer uma atividade que a gente nunca fez, mas sempre pensou que poderia fazer, e tirar do papel alguns planos que a gente tem, porque é muito importante a gente incluir as coisas que a gente gosta também no nosso dia a dia. Mas é muito importante a gente olhar para o fato de que para isso acontecer é importante não se culpar por estar fazendo algo pelo seu bem.
Muita gente fala sobre viver de ônus e bônus, e que quanto mais você trabalha é um bônus na vida, que é ótimo e tal, mas se questiona do porquê não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue ter um momento pra si. Tudo que você faz de bônus pra você, você olha como ônus também. Como que funciona a sua relação com você mesmo? O tempo inteiro que você olha pra você, que você se permite ir pra uma festa, que você se permite descansar, que você se permite se cuidar, você se culpa. Como que a gente faz? E aí, quando foi que você parou de fazer as coisas que você gostava? Quando foi que você se deu conta que você foi se deixando pelo caminho pra dar conta da vida? Será mesmo que amadurecer é sinônimo de endurecer? Talvez a gente não precise largar tudo. Talvez a gente só precise lembrar. Lembrar que a vida não é só função. Ela também é experiência. E também é lembrar que depois de um longo dia, de uma longa semana, é mais do que importante a gente poder cuidar da gente. Que aqueles planos, aquelas metas que a gente faz lá no começo do ano, não tem problema a gente incluir cuidar da gente, ir num cinema, ir num cabeleireiro, até porque é muito importante. Se você não cuida de você, quem vai cuidar? Então, se hoje você se sente um robô, talvez não seja falta de gratidão, mas talvez seja saudade de você. Então é isso, galera. A gente chegou no fim do nosso segundo episódio. Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui, por você que me ouviu até aqui. Se você não sabe, esse podcast também está no Spotify. Ainda não sei como, mas eu vou dar um jeito de deixar o link aqui embaixo no YouTube. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê num próximo. E é isso.